Olá pessoal, estamos de novo aqui, só que dessa vez para falar sobre globalização na parte 2, vamos falar sobre comunicação e informação. O que a gente quer falar no momento é o seguinte: qual é o conceito, qual a ideia de globalização? Globalização é um processo de integração da economia e da cultura mundial. Globalização só tornou-se possível com o avanço na Revolução Tecnológica e Informacional, iniciada em 1970 ou a partir de 1970. Ainda, as redes de comunicação são um elemento essencial para o desenvolvimento da globalização, possibilitam novas formas de organização da população. Então, eu gostaria de destacar com vocês o seguinte, ó. Primeiro, a questão de uma integração econômica e cultural, o que? Mundial. E só foi possível por causa da Revolução Técnico-Científica e por causa da revolução que nós vamos dizer aí que é a chamada quarta Revolução Industrial, a Revolução 4.0, dito assim. Bom, aqui para a gente poder entender como se eu estivesse ligando as capitais do mundo, aqui em Roma, né? Então elas estão interligadas numa rede, é o que a gente costuma entender e dizer aí da globalização. Consequentemente, a evolução humana, né? Será que essa globalização é um avanço ou ela é um retrocesso? Me parece aqui, vendo a evolução humana, que a gente voltou a ser curvar e agora estamos curvos aqui nos computadores, né? Estamos curvados nos computadores. Bom, vamos lá. A globalização e a sociedade da informação, porque o nosso foco hoje é um pouco falar da globalização e os efeitos da globalização sobre a nossa sociedade, chamada a sociedade que tem a ver com as informações, está sempre ligado em rede, etc. Então, vamos lá. Há um novo paradigma de sociedade que se baseia num bem precioso, a informação. O modo de desenvolvimento social e econômico, onde a informação é um meio de criação de conhecimento, desempenha um papel fundamental na produção de riqueza e na contribuição para o bem-estar de vida dos cidadãos. Notemos, ó, o que vai ser dito aqui. Paradigma significa modelo, gente. Então, hoje, um bem precioso, qual é? É a informação. O bem precioso hoje é a informação. Se você tiver uma informação correta, boa, por exemplo, de ações, onde vai ter uma nova corrida de ouro, ou sabe a situação econômica de algum país, a informação vai te fazer ter vantagem em cima dos outros, né? Diria meu amigo Francis Bacon que conhecimento é poder. No momento, no século XXI, informação é poder, né? Também chamada a sociedade da informação. Vamos ainda ver que para a sociedade avançar, todos devem ter acesso às tecnologias de informação e comunicação presentes no nosso cotidiano, que a gente tem visto isso. Vocês mesmos são uma geração que usa muito as redes sociais, vocês usam a internet, né? Então vocês têm essa comunicação. Agora a questão da informação, aí fica aquela questão, mas esse tipo de informação que eu tenho é uma informação que está me formando ou é uma informação que eu vou jogar fora? E outra, nós às vezes não temos tempo de processar toda essa informação. Está aí, facilmente de entender também. Aqui é um engenheiro conversando em mais um lugar do mundo aqui com os encarregados da obra que ele está realizando. Então, estamos vendo aí essa questão da informação, da comunicação, ajudando o ser humano a vencer na vida. Avançando um pouco mais, o que eu noto? Bom, aqui um fluxograma aqui, né, dessa sociedade de informação, onde o destaque está de fato sobre as tecnologias e a informação. Foi um termo criado a partir da década de 1990. Agora que interessante aqui, ó. Os portadores do conhecimento seriam os membros das classes dominantes. Por que os membros das classes dominantes? Porque se entende aqui que aquele que tem conhecimento conseguiu estudar mais. E para estudar mais em umas boas escolas, ou nas melhores escolas, você tem que ter tutu, você tem que ter grana. Então, por isso que aqui está dizendo das classes dominantes.
Não pode deixar de ser dito que a tecnologia e a informação são a forma de garantir a hegemonia. Você vai num lugar, no mercado, você vai num shopping ou alguma loja, quando tem mais informação, mais informatizado mais você se identifica e as pessoas acabam ganhando seu espaço, né? Predomina no setor de serviços, como eu acabei de falar, lojas que a gente tem visto, né? Você não precisa nem pedir alimento, você não precisa ir buscar quando você faz um pedido para comida, perdão. Você pega lá, baixa o aplicativo do iFood, por exemplo, e você pede. E qual que é a grande sacada deles? O foco na tecnologia, na transmissão de dados. A gente hoje procura, vocês recebem até promoções para comprar de determinada operadora que tem mais espaço, para você usar mais tempo. Tudo isso que é realmente o foco hoje da informação, onde eu vou armazenar, onde eu vou guardar todas essas informações. Avançando um pouco mais, o que eu vou notar aqui? Bom, você já conhece esses dois símbolos, né? Aqui o de um e-mail, do Gmail, e aqui o código de barras, né? Mas por que nós estamos falando disso? Ora, a rede de informação nessa nossa era da globalização são virtuais, as informações são virtuais, né? A infraestrutura de comunicação deve ser eficiente, não pode estar travando a internet, tem que ser eficiente. Aí onde é que eu percebo isso? Na instalação de caixas eletrônicos. Em supermercado, você já encontra isso, já faz tempo. Alguns Estados Unidos e na Europa você encontra até em quiosque, né, que é uma lojinha pequena, você até acaba encontrando esses caixas eletrônicos. Mas aqui no Brasil, se você vai no shopping ou num bom supermercado grande, você vai encontrar o caixa eletrônico. Lá você pode pagar contas, fazer depósitos, tirar dinheiro. Então, já ajuda muito, bastante. A comunicação tem que ser instantânea, né, via internet, ou seja, rápida para ontem. E a leitura de código de barra nos supermercados, né, por causa dos produtos, para facilitar, você não tem que ficar colocando o preço. Está lá o código de barras, você passa, só altera no sistema da máquina, não precisa ficar alterando etiqueta produto por produto, como era antigamente aquela etiquetinha colada. E só alguns exemplos, né? E isso tudo vai ser transmitido pelos sistemas de computadores, antenas, receptores. A gente tem visto nos nossos prédios, as prédios altos, as antenas, né, de retransmissão dos dados. Aí. Aqui é um desenho de um cabo de fibra ótica. Esse cabo de fibra ótica ele consegue transportar muito mais informação. O interessante é que para que a gente conseguisse fazer isso no mundo, alguns atravessaram oceanos, tá? Para conectar um lado e outro. E para atravessar o oceano, você sabe que lá no fundo do mar eu tenho fossas e também grandes, né, para dentro, e também tenho montanhas. Então não é tão fácil assim levar essa informação através dos cabos. De novo aqui uma imagem mostrando e dá uma olhada só nesse mapa agora aqui, ó. Dá uma olhada, os cabos ligando, por exemplo, aqui a América do Sul, no caso o Brasil, com o continente africano, que depois vai para a Ásia, ou aqui nos Estados Unidos, Europa, toda em mais de um. Por isso nós também temos uma grande fluxo, rapidez de informações, parece que de ontem, né? Você consegue falar com uma pessoa do outro lado do mundo, eu no caso tem alguns parentes na Itália, às vezes converso com eles pelo WhatsApp mesmo, como se eu estivesse falando com alguém aqui em Santos mesmo. Muito fácil, né? A tecnologia nos facilitando. Bom, como funciona isso? Então, eu vou precisar aqui, em cima eu tenho um satélite, e aqui embaixo uma antena de transmissão. Mas para que eu vou usar isso aqui? Vamos ver. O que é um satélite? Satélite é todo e qualquer corpo feito pelo homem em órbita da Terra, fora da Terra. E aí, para que eu vou usar hoje? Né? Hoje, eu tenho milhares deles que estão desativados, que na época da Guerra Fria foram lançados, porque era parte estratégica ter o domínio do espaço, da tecnologia, e aí foi ficando obsoleto, eles estão por lá. Por quê? Vamos supor que eu tenho aqui um planeta Terra, aí eu tenho uma pessoa aqui, fulano A, e tenho fulano B lá do outro lado. No meio aqui eu tenho mar, tenho continente, alguma coisa do tipo aí, que não dá para ir.
Se tivéssemos próximo, o que que faz? Ou um navio, ou um avião, ele joga o sinal lá para o satélite, tá? E aí o satélite responde para a pessoa. Ou seja, fazendo diferente, fulano A manda o sinal para o satélite responde e manda para o fulano B. É assim, mais ou menos, que funciona esse nosso sisteminha para nós recebermos dados, para a gente se comunicar utilizando os satélites aí e as antenas. Avançando mais, isso vai permitir com que nós possamos usar nossos celulares, né, evidentemente, televisão e internet. Bom, essa imagem fala por si, o mundo ligado aqui na rede da internet, né? Uma torre ou um notebook, telefone, daqui a pouco o telefone está até deixando de existir. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa imagem aqui. Ó. Meu, por que será? De onde a internet vai me ajudar com um avião? Onde a internet pode me ajudar com a máquina de lavar louça? Ou com o micro-ondas? Gente, com o carro? Como assim? Música, notebook, tudo bem, com a música vocês vão falar Spotify, etc. Mas agora, por exemplo, para o avião, para você fazer uma reserva, para você comprar uma passagem, para você fazer o seu cartão de embarque através da internet. Mesma coisa, máquina de lavar, algum defeito que deu na sua máquina de lavar, você vai lá no YouTube, vê como é que pode arrumar a máquina. Questão do micro-ondas, você pegar receitas. O carro nem te fala, o GPS, música, tantos outros detalhes aí. Então, parece que a internet é uma simples ferramenta, mas é uma ferramenta que muito nos auxilia no nosso dia a dia. A rede mundial de computadores foi criada nos Estados Unidos. No Brasil, ela vem a partir de 92 para cá, né? E aí a gente vê essa possibilidade, um mundo de coisas que a internet pode fazer. Eu diria que antigamente a gente não podia ficar sem água e sem luz, eu vou falar para vocês que hoje não dá para ficar sem água, sem luz e sem internet. Principalmente vocês, jovens. Avançando um pouco mais. Bom, como é que a internet está no mundo? Aqui um gráfico só para explicar, para entender, né? Mais uma leitura agora para a gente aprender cartografia, leitura de mapa. Quanto mais escuro for, mais intenso, maior a quantidade. Se fosse em altura, seria maior altura se fosse montanhas. Se fosse oceano, maior profundidade. Então, quanto mais escuro, significa mais intensidade. Então, aqui a gente tem os lugares onde são mais usadas a internet. Já de cara, só de olhar o mapa, já posso ver que ele coincide com os lugares onde tem mais renda, lá tem mais internet. Você vai pegar aqui os países: Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão aqui, né? Coreia do Sul, Austrália, os lugares onde eu tenho. E aqui, um amigo nosso, África do Sul, que é dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E no Chile mais do que no Brasil, né? Note que no Chile a cor tá, Chile está aqui atrás, né? Mais do que no Brasil. Tranquilo. Outra coisa que eu posso reparar também, aqui é a questão da liberdade e uso da internet. Né? Alguns lugares a gente não nota, não percebe isso, mas note. Rússia, China e aqui Oriente Médio são lugares onde o uso da internet ele é restrito. Né? Como se nós tivéssemos aí uma censura, como se nós tivéssemos, nós temos censura nesses lugares. Tá? Parcialmente livre no Brasil, porque a gente responde se fizer alguma besteira, e na Europa, aqui, né, Europa e Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul e Argentina, ela é bem livre. E onde está cinza, eu não tenho dados. Se eu não tenho dados, não esquenta, pessoal, porque ou está passando por guerra, ou é muito pobre lugar. Aqui é uma outra forma de entender, né, da mesma forma que eu vi anterior. Essa aqui mostra para mim os lugares, né, onde é mais livre, como nós vimos no outro slide. Eu penso que aqui ficou mais tranquilo de você enxergar também. E isso também é uma das formas de eu querer pensar em direitos humanos e liberdade, onde ainda eu tenho internet livre, é um lugar onde eu tenho mais liberdade também até de me expressar, de poder falar o que eu penso. Avançando, né? Agora, vamos lá. Meios de comunicação em massa, onde a gente queria chegar com vocês.
para falar sobre, né? A disseminação das informações através de jornais, televisão, rádio, cinema e também pela internet, os quais se reúnem em um sistema denominado mídia. A divulgação em grande escala de mensagens, a rapidez com que elas são absorvidas. Bom, olha só essa imagem, gente. O que essa imagem mostra para mim? A televisão abrindo literalmente a cabeça do camarada aqui e colocando coisa na cabeça do cara. Então, a ideia aqui o que é? É que nós somos influenciados pela massa, como massa somos influenciados pela mídia, que vem e coloca, nos inculca, aí vem a palavra, colocar dentro da nossa cuca valores, sem nós pensarmos, nem sequer pensarmos. Então aqui, ó, vejo uma outra imagem que passa para mim um imã, né? A mídia aqui hoje, o smartphone, os likes, etc., com todas as idades. E aí eu vou ter que engolir, goela adentro, as grandes marcas. McDonald's, Nike, LG, Carrefour, Lacoste, Coca-Cola, Renault, Adidas, né? O KFC, Kentucky Fried Chicken, a galinha frita do Kentucky, muito bom, eu gosto. Então, essa massificação, ela quer fazer o quê? Ela quer difundir culturas, ideias e informação. Mas que tipo de informação? E o que vai fazer isso? Isso vai influenciar o quê? O meu cotidiano, o meu comportamento, ou seja, vai se tornar um comportamento consumista, vai ter aquele compre, 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 toda hora que tem lá no Shoptime também, né? E isso vai trazer um processo de aculturação, ou seja, eu vou perdendo os meus referenciais culturais que eu aprendi com os meus pais, que eu aprendi com a minha comunidade, e aí vão colocando, massificando os valores, ou seja, não importa o valor que você pensa, você tem que pensar como a massa, os valores da massa. Não sei se é bom ou ruim, vocês é que vão decidir. Avançando um pouco mais, eu tenho essa imagem mostra claramente, né? A mídia, a televisão, nos colocando aqui acorrentados, sem poder expressar, somos escravos da mídia, né? É quem ainda fala quieto, eu disse para você não ler, nem pensar, nem falar, nem sentir. Aí ele coloca, tô na moda, seu idiota. Ou seja, a gente compra coisas que não precisa e nós somos levados por essa mídia, por essa massificação. Ainda mais um pouco, agora vem aqui, o título já fala, né, o controle da população. Então, existem faculdade de marketing, propaganda, que vai explorar as nossas falhas enquanto humanos e aí vai tratar de ver nossas fraquezas para poder vender o seu produto e emplacar o seu produto. Aqui a gente colocou um link, depois quando eu te mandar o slide você pode baixar para dar uma olhada desses meios de consumo aí, de comunicação e consumo. Bom, essa é a parte mais complicada que eu penso que é da aula, a indústria cultural. O que é a indústria cultural? É algo que foi criado pela Escola de Frankfurt, onde tinha o Adorno como filósofo, na Alemanha, na década de 60 e pouco, 68 para ser mais exato, cuja principal estratégia seria criar, desenvolver e difundir por meio de televisão, rádio, internet, arte, livros, revistas, propagandas, etc., um estilo de vida consumista, além de formar padrões culturais ligados ao hábito de consumo. Então, a indústria cultural, indústria quer dizer produzir bastante, vou produzir bastante cultura, só que de uma forma rala, de uma forma não muito profunda, mas para vender e não para ser a arte pela arte. E aí podemos constatar essa visão de Adorno em programas televisivos, como as novelas, que incentivam abertamente estilos de vida consumista. Indústria cultural, o que é uma forma de dizer, por meio da propaganda, estimula o desejo de consumir os chamados artigos à moda e a troca constante de produtos que rapidamente se tornam obsoletos. Nessa imagem, aqui você nota duas sacolinhas, né? Então a televisão como se estivesse manipulando. Nós somos um fantoche, um boneco, um fantoche, controlados pela televisão, pela mídia. Não só a televisão, hoje em dia as propagandas, você está na internet também. Bom, aí eu tenho aqui o que é obsolescência programada.
Obsolescência programada é a decisão do produtor de propositalmente desenvolver, fabricar, distribuir e vender um produto para consumo de forma que se torne obsoleto e não funcional especificamente para forçar o consumidor a comprar a nova geração de produtos. Nesse caso, eu tenho dois filmes legais. Um é aquele que a gente já passou para vocês, que é a História das Coisas, vai falar um pouco sobre isso, né? Mas aqui, esse é um documentário, chama-se Obsolescência Programada, esse eu consegui pegar ele dublado, e ele mostra, vale a pena você assistir com seus pais, sua mãe, né? Ele vai falar desde como antigamente a lâmpada, a lâmpada aqui, ela era feita para durar muito 1000 horas, e ela depois foi ficando, você notava que você ia comprando lâmpada, as lâmpadas queimadas mais facilmente. Por quê? Porque precisa comprar. Aí também a questão do design, da moda, dos materiais como eram feitos. Se você perguntar para os seus pais ou perguntar para os seus avós, eles vão dizer que parece que antigamente, parece entre aspas, que antigamente as coisas duravam mais, eram feitas para durar mais. Sim, é de fato. E aí hoje elas são feitas para durar menos, por quê? Inclusive para você ter que comprar um novo. Não está obsoleto, você não precisa, mas vai lá, um smartphone. Eu tinha um iPad, que era da outra escola tinha me cedido, acomodado, significa que quando eu estivesse trabalhando, a escola me dava para usar. E aí passou um tempo, ele não atualizava mais. Aí quando a escola comprou um novo, vendeu para a gente baratinho. Aí depois eu vendi também, porque não estava atualizando mais o smartphone. Porque o smartphone não estava mais atualizando o iPad. E aí você é obrigado a comprar outro, né? Então isso que é obsolescência programada. Vale a pena assistir, assista. Bom, multiculturalismo. Multi mais de um cultura. Entende-se por multiculturalismo a convivência entre povos com identidades culturais distintas em um mesmo território, país, região, etc., sem que alguma delas predomine sobre as outras. Eu gosto muito desse quadro aqui, no Tarsila do Amaral, Os Operários, por N motivos. Vou compartilhar com você alguns. Separando aqui, ó, eu estou vendo pessoas com o olho puxado, né? Estou vendo aqui uma mulher muçulmana que está usando lenço, ok? Outra aqui embaixo também. Estou vendo gente afrodescendente, eu estou vendo gente mais clara, ou seja, os diversos povos reunidos aqui em São Paulo. Por que eu acho interessante? Porque aqui mostra esse período da fábrica, da indústria, que é muito importante para o desenvolvimento do país, e ao mesmo tempo também essa indústria jogando poluição no meio ambiente, né? E mais um detalhe, a verticalização aqui da área urbana, os prédios. Então, olha quanta informação eu posso pegar nesse quadro aqui da Tarsila do Amaral. Talvez você pergunte aí, né, ou talvez não ficou claro, ele está aqui para poder explicar. Bom, falamos de multiculturalismo, tudo bem. De várias identidades culturais, sim, mas o que é cultura? Né? Qual é o conceito de cultura? Muito bem. Em 2013 eu tive a oportunidade de estar na Unicamp, lá no campus, e nós fomos na Facamp, e aí encontramos com o nosso professor famoso de História, José Jobson de Arruda, tem vários livros, eu estudei no ensino médio com os livros dele, ele deu uma palestra lá e ele falou sobre esse livro aqui, chamado Logics of History, ainda não tem no Brasil, ele é traduzido, a USP está traduzindo, ele está nessa equipe. E aí o que ele fala sobre cultura, só para a gente entender. Cultura é singular, vai desde o micro até o macro. A cultura, quando eu falo que é singular, ela é única, é daquele povo. Como vai assim? Vai do singular, desde a minha casa, da minha rua, até o meu bairro, minha cidade ou país. Do micro para o macro. O que ele diz mais? Que é o mundo de crenças e práticas de determinado grupo social. Levi Strauss, que é um grande antropólogo, ele vai dizer que é incomensurável, não dá para medir a cultura. Não tem como medir cultura. Daí eu falo, tem cultura melhor ou pior. Envolve práticas, crenças, instituições. Quando eu falo instituições, casamento, escola, banco, lanchonete, são instituições, tá? Ou lugares também. A forma política, hospitais, como você trata tudo isso, instituições. Até tudo isso tem a ver culturalmente também.
costumes, hábitos, mitos, construída. Tudo isso é construído. E é passado de geração para geração. Quando eu falo aqui em instituições de costumes e hábitos, vou só separar isso aqui, que tive uma conversa domingo aqui em casa com um médico amigo nosso. E aí, o que ficou? No Brasil, por exemplo, você está vendo essa questão que nós tivemos aí, a Covid, ficou um estardalhaço, se há ter leito, não ter leito, e apesar de tudo, nós temos um país em desenvolvimento, não totalmente desenvolvido, alguns vão nos chamar de subdesenvolvidos, apesar disso tudo, nós não ficamos sobrecarregados. Por quê? Porque nós temos uma cultura, tá? Uma prática de qualquer coisa, vacinação, etc., a gente vai para o posto de saúde. Ou vai para um posto nosso aqui na Baixada Santista. Você sabe onde ir. Nos Estados Unidos não funciona assim. Por isso que tem aquelas barracas do exército, porque eles não têm essa cultura. Então você vê como isso é criado também de povo para povo. A cultura é o que nos distingue dos animais. A cultura é o que busca nos dar sentido, nos fazer sermos compreendidos, entendidos. Ela envolve o dar sentido à nossa vida, o nosso ser no mundo, também tem a ver com a nossa identidade construída a partir de tudo isso. Cultura é a esfera voltada especificamente para a produção, circulação e uso dos meanings, dos significados, né, das formas, dos atos. Por exemplo, para o povo muçulmano, o uso das mulheres usarem o lenço cobrindo a cabeça, ou o judeu usar o kippah no final do sabá. Todos são para eles, isso dá sentido para a vida, se identificam quando eles se enxergam. Então, tudo isso faz parte da cultura, né? Poderia resumir que cultura é tudo aquilo que nós produzimos, desde a música, a comida, o nosso idioma, mas envolve muito mais coisas. A gente podia falar o ano todo só sobre essa parte aqui, mas eu só quis compartilhar com vocês que, para mim, o melhor conceito que eu achei de cultura está aqui, nesse resumo dessas páginas do livro do William Sewell, Logics of History. Avançando um pouco ainda sobre a nossa temática, voltando aqui que nós falamos, né? O multiculturalismo é o quê? As identidades culturais são construídas por diversas simbologias, referências e experiências. Simbologias, como eu falei para você, né? O lenço da mulher muçulmana, o kippah, que é aquele negocinho na cabeça que o judeu usa, o jade, que os orientais usam, os japoneses, para eles terem um significado, o que permite criar um sentimento de pertencimento do indivíduo a um determinado povo. Elas podem estar relacionadas a aspectos de valores religiosos, étnicos, deixa eu voltar aqui, eu pulei aqui, desculpa, étnicos, territoriais, linguísticos, o intenso movimento dos meios de comunicação e de transportes, a rapidez da circulação das informações, o aumento das trocas comerciais entre os países e as demais características da economia globalizada têm permitido uma maior conexão entre as diversas identidades. Ou seja, a globalização faz com que aparentemente a gente consiga estar entrando nas outras culturas, né? Participando dessas outras culturas, é o que ele quis dizer aqui. Bom, se por um lado os lugares são cada vez mais multiculturais, por outro lado há um aumento da intolerância e do sentimento de aversão às pessoas estranhas a uma determinada cultura local. Então note comigo aqui, se você permitir, aqui, em Espanha, dentro de muito pouco, ou seja, na Espanha, dentro de pouco tempo. É uma charge. E aqui eu tenho dois espanhóis típicos, né? Dois espanhóis típicos. E em volta aqui eu estou vendo o quê? Estou vendo árabes. Gente diferente deles. E aí, olha a pergunta dos camaradas aqui. Vê a esses dois? Você está vendo esses dois? Aí o cara responde, sim, Mohamed. Há alguns espanhóis que se negam a entregar-se. Ou você está dizendo o seguinte, eu estou vendo. Mas tem alguns espanhóis que negam-se a integrar-se nessa cultura. Ou seja, é uma discussão que está dando treta aí. Eu tinha falado para vocês que a gente briga por dois motivos essencialmente: ganância econômica e depois a intolerância religiosa. E aqui, ou seja, os camaradas vêm de outro país, entram na Espanha, agora, dependendo do lugar que você vai na Espanha ou na França, a maioria é muçulmana já, e aí eles falam assim, mas vocês não querem se integrar? Vocês têm que se integrar. Por quê? Porque agora a cultura é outra. Isso vai dar um quiprocó lá para frente, meio preocupante mesmo.
Aceitar as diferenças e valorizar culturas e modos de vida diversos é uma maneira de perceber que não existe um modo correto e único de viver. Eu coloquei aqui entre aspas, porque dependendo da orientação que você tem, pai, na sua cultura, da sua educação, da sua religião, existem sim modos corretos de se viver. Agora vou explicar o que eu estou querendo dizer. Cultivar a diversidade é um modo de ressaltar a convivência pacífica e de se contrapor à uniformização da cultura na globalização. Então, cultivar a diversidade é um jeito, né? E ressaltar a convivência pacífica. Então, olha só. Cultivar a diversidade é um modo de ressaltar a convivência pacífica. Pacífica, não precisa ter guerra. E aí, tudo bem, a gente não precisa aceitar como uniforme a cultura, mas eu tenho que buscar uma convivência pacífica. E qual que é a chave para tudo isso, gente? Tá aqui, ó. O respeito é a chave para que eu tenha essa menos confusão, mas que eu possa construir um mundo mais tranquilo, ou pelo menos onde eu estou, seja mais pacífico, mais civilizado, eu tenho que respeitar. Respeitar não significa ter que aceitar o outro. Respeitar significa que você vai deixar o outro ter os direitos dele igual você tem os seus direitos. Simples assim, não precisa nem, né, externar muito mais. E aí, opa, sai um pouquinho, deixa eu apagar aqui a sujeirinha que ficou na tela, me desculpem. Bom, aí como é que a população se organiza no mundo hoje? Nesse mundo globalizado. A globalização é baseada na uniformização social. O indivíduo não percebe as dificuldades de participação e organização na sociedade global. A internet, com a diversidade de informações disponíveis, passou a influenciar os mais diversos grupos sociais, e a tecnologia abre os caminhos de organização da sociedade, com capacidade de mobilização de milhares de pessoas. Aqui vale a pena dizer o seguinte: a globalização é baseada na uniformização social, ou seja, como se tudo não fosse uniforme, mas eu tenho lugares onde a globalização não chega, lugares mais pobres, né? Temos aí, os indivíduos não percebem, vocês talvez não percebam porque vocês têm acesso à internet, o Brasil é um país mais livre, né? A internet também dá uma diversidade de informações, mas essas informações são boas para me formar ou para me desinformar? Esse é um outro capítulo que nós vamos ter aqui de A Sociedade do Espetáculo, falar justamente sobre isso. Aqui, gente, eu queria estar parando aqui com vocês, né? Já falamos aí mais de meia hora, quando era para ser só 15 minutos, mas não tem como, os assuntos são muito bons. E aqui eu compartilho com vocês esse finalzinho aqui, e deixei no final desses slides, depois para você pegar em casa, vou mostrar para você aqui, ó. Temos a questão do cyberativismo, ou seja, a gente pode usar a internet para coisas boas, né? Para procurar um gatinho que se perdeu, um parente que está perdido, ou para denunciar crimes ambientais, a gente pode utilizar. Mas eu queria deixar com vocês o seguinte aqui, ó. Para você assistir, que vale a pena, a história das coisas, já coloquei para vocês isso. O que é globalização vale a pena. Aqui, ó, multiculturalismo, o choque das civilizações aqui, os 15 ser brasileiros são curtos, 3 minutos, 2 minutos, 4 minutos, e você vai poder entender mais sobre isso. E aqui, globalização, o que é? E lá, aquele outro que eu tinha passado antes, sobre a obsolescência programada. Vale a pena assistir. Por que vale a pena assistir? Você assiste uma vez, prestando atenção, você não esquece mais, você vai usar no ensino médio. Cara, foi muito bom poder estar com você, compartilhando esses conhecimentos, compartilhando essa temática. Beleza? Nos vemos mais para frente. Sucesso para todo mundo. Fiquem na paz. Valeu!